Agora sim, vamos juntos descobrir o que aconteceu com o jovem que precisou aprender muito sobre si mesmo e com o conto O Valor Oculto do Anel. Era uma vez um vilarejo chamado Vale Baixo, escondido entre as montanhas e os vales esquecidos pelo tempo. Vivia um rapaz que parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. O vilarejo era marcado pela pobreza e pela ignorância. As pessoas viviam do que podiam cultivar ou negociar na feira, e o futuro raramente era algo a ser sonhado. Desde pequeno, o rapaz ouvia críticas não apenas dentro de casa, mas também entre os moradores do vilarejo. Muitos o observavam com olhares de desaprovação, como se enxergasse nele a personificação da fraqueza. As palavras do vilarejo ecoavam pelas ruas e somavam-se da sua mãe, que, sobrecarregada e frustrada, dizia: Você é preguiçoso, não faz nada direito. Nunca será alguém importante. Seu pai, um homem rígido, cansado, reforçava: Olhe seus irmãos e para os outros jovens do vilarejo. Eles trabalham duro. Você, um desastre. Enquanto os irmãos robustos e cheios de força física se destacavam nos trabalhos pesados, o rapaz parecia diferente. Ele se esforçava ao máximo para agradar os pais. Acordava antes do sol para buscar água, colher frutas ou carregar sacos de grãos pesados, mas seu esforço raramente era reconhecido, pois seus resultados eram muito inferiores a de seus irmãos. Como é difícil agradar minha família. Será que não existe outro jeito de fazer essas tarefas? As comparações com seus irmãos e as críticas constantes mudaram nele uma série de crenças dolorosas. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz de fazer qualquer coisa direito, preciso me esforçar mais. Essas ideias enraizadas o acompanhavam como sombras, fazendo-o duvidar cada vez mais de si mesmo. Certo dia, cansado desse fardo invisível, o rapaz decidiu buscar ajuda. Ele ouviu falar de um sábio que vivia nos arredores do vilarejo, conhecido por suas palavras de sabedoria. Subindo o caminho de pedras, ele chegou à pequena cabana do mestre e desabafou. Mestre, ouço desde pequeno que sou preguiçoso, que nunca serei alguém importante. E o pior é que, às vezes, eu acredito nisso. Quero saber como posso descobrir meu verdadeiro valor? O sábio, após um momento de reflexão, respondeu: Pegue este anel e vá até a feira do vilarejo. Tente vendê-lo e consiga o maior valor possível. Mas atenção, não aceite menos de uma moeda de ouro. Quando voltar, conversaremos sobre seu resultado. O rapaz partiu para a feira do vilarejo, determinado a cumprir a tarefa. Ele abordava mercador após mercador, mas os resultados foram desanimadores. Uma moeda de ouro? Você está louco? Esse anel não vale isso. No máximo, pagaria uma moeda de prata. Alguns ofereciam moedas de cobre, outros nem se davam o trabalho de responder. Depois de muitas tentativas e olhares de desprezo, o rapaz voltou ao sábio com a cabeça baixa. Mestre, tentei, mas ninguém quis pagar o que pediu. Talvez eu conseguisse algumas moedas de prata, mas não era isso que o senhor queria. O sábio entregou novamente o anel ao rapaz e disse: Pegue novamente o anel e vá até a cidade de Crescente. Lá existe um joalheiro experiente e poderá avaliá-lo corretamente. Crescente é maior e muito mais desenvolvida que o nosso vilarejo, com pessoas que têm mais conhecimento e acesso a bens valiosos. A jornada foi longa e solitária. Ele enfrentou o calor do sol, o frio das noites, mas finalmente chegou a Crescente. A cidade era grandiosa, ruas largas, casas refinadas e mercados vibrantes, repletos de mercadorias que ele nunca tinha visto em sua vida. No joalheiro, o rapaz entregou o anel e explicou a sua missão. O homem, com sua lupa, examinou o anel com cuidado e disse: Este anel é muito especial. Parece simples, mas foi claramente feito por um artesão habilidoso. Mais que isso, há uma marca quase imperceptível que indica que pertenceu a alguém importante, possivelmente um nobre. Após uma pausa, ele continuou: Se o dono quiser vendê-lo agora, posso pagar 70 moedas de ouro, mas com uma avaliação mais detalhada e tempo, esse anel pode valer muito mais. Surpreso, o rapaz agradeceu e iniciou sua jornada de volta.
Dias depois, o rapaz chegou à cabana e relatou tudo ao sábio. Mestre, o joalheiro disse que o anel pode valer mais de 70 moedas de ouro. Ele também disse que parece ter pertencido a alguém importante. O sábio sorriu e respondeu: Meu jovem, você é como este anel. À primeira vista, pode parecer insignificante para quem não sabe olhar além das aparências e dar o seu verdadeiro valor. O sábio colocou o anel de volta no dedo e, ao notar a curiosidade do rapaz, o convidou a ficar alguns dias com ele. Durante esse período, o sábio ensinou lições valiosas de vida. O rapaz, atento, absorveu cada ensinamento com gratidão e um novo senso de propósito. De volta ao Vale Baixo, ele, agora mais confiante em si e em suas habilidades, usou todo o aprendizado para ajudar os moradores a produzirem com menos esforço e mais resultado. Gradualmente, o vilarejo começou a prosperar e algo notável aconteceu. As palavras duras, antes tão comuns quanto o vento gelado das noites de inverno, foram substituídas por palavras de incentivo e reconhecimento. Os moradores passaram a acreditar no valor de suas produções e de si mesmo, transformando o Vale Baixo em um lugar de esperança e passou a ser chamado Vale do Alvorecer. Essa história nos faz respirar fundo, não é? Tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. E agora é hora de olhar com mais calma para as 3 pérolas preciosas que ela carrega, porque cada detalhe guarda uma verdade que pode nos ajudar a sair desse baú de baixa autoestima e a transformar a forma como nos enxergamos. Quantas vezes ouvimos palavras sobre quem somos e deixamos que elas se enraizem sem questionar? E quantas vezes aceitamos como verdade sementes que nunca deveriam ter sido plantadas em nosso coração? Observe, fomos crescendo carregando etiquetas de não suficiente, de menos que os outros, que somos defeituosos. Mas a verdade é que esse jovem nos mostra é que talvez, apenas talvez, tudo aquilo que acreditamos ser tenha sido apenas um costume de nos enxergarmos de forma negativa. E é para mudar esse olhar que nossa primeira pérola de sabedoria ensina que não procure amor no lugar errado. Na nossa história, veja que o jovem tentou vender o anel no lugar errado. E repare, ele não escolheu ir até o mercado do Vale Baixo. Ele foi orientado pelo mestre para ir até lá. E isso se revela uma das pérolas mais valiosas por trás da orientação do mestre. Na caminhada da vida, quase sempre começamos pelos caminhos mais comuns e previsíveis. E é aí que acabamos caindo, de novo na velha armadilha de nos decepcionarmos com quem não pode nos valorizar. Agora pense comigo, quantas vezes você busca amor e aceitação de onde só se encontra frustração? E por que faz tanto esforço em algo que parece como procurar água no deserto, um esforço desesperado que exaure, mas que nunca te sacia? Segundo a psicologia, a resposta ela está na infância. É lá que surgem as primeiras faltas, as primeiras carências. Como a busca por afeto é algo essencial ao ser humano, aprendemos a nos vincular a partir de uma forma como fomos amados ou ignorados. Quando o amor ou o afeto não vieram como a gente precisava, crescemos com sede emocional, que tentamos saciar na vida adulta. E sem perceber, seguimos buscando hoje o que faltou lá atrás, neste mesmo lugar e com as mesmas referências que nunca poderão nos preencher. E é por isso que tanto nos esforçamos. E para você que veio de um lar onde o afeto simplesmente não existia, talvez seus pais estivessem tão adoecidos emocionalmente que não tinham nem para eles, imagina para dar a um ser pequeno em desenvolvimento. E crescer assim fez você carregar uma sede por afeto que continua até hoje. Mas também há quem tenha crescido com os pais que sim amavam, pais que sentiam afeto, mas talvez não soubesse como demonstrar de uma maneira correta. Era um amor silencioso, talvez sem segurança, sem acolhimento, sem liberdade, sem limite, sem incentivo, sem proteção. E a falta disso tudo ou excesso deixa marcas. Porque sabe, o amor que não chega de forma equilibrada, onde o coração mais precisa, eu entendo que machuca como se nunca tivesse existido esse amor. E veja bem, se dentro da própria família já é difícil encontrar o amor do jeito que precisamos, imagine então depositar essa experiência em outras pessoas que também carregam suas próprias dores e ausências. Pense um pouquinho sobre isso, sabe? Isso nos convida a olhar com mais consciência para onde temos buscado amor e aceitação e escolher fazer isso de um jeito mais consciente e mais saudável. A resposta começa com uma palavra mágica, mas não daquelas que caem do céu. Uma palavra mágica que é essencial para qualquer mudança de verdade. Você precisa desenvolver o seu autoconhecimento para conseguir separar o que é realmente seu daquilo que aprendeu sem perceber com os seus pais. Observe,
o jeito como eles te enxergavam, o que falavam sobre você e como tudo isso acabou mudando a forma como você aprendeu a se ver e a se ligar a outras pessoas. E nesse processo de separação emocional de nossos pais, para compreender o que é deles, consiste em deixar as mágoas um pouco de lado e conhecer com mais calma a história de vida de seus pais, as dores que carregam, os traumas, as frustrações. E não quero passar a ideia que estou justificando seus pais, mas de compreender que eles também tiveram histórias difíceis. É compreender como essas referências passadas deles interferiu na forma como você foi criado e como isso afeta você hoje. É compreender que eles fizeram o melhor que podiam com as ferramentas emocionais que eles tinham. Talvez essas ferramentas fossem bem poucas. A partir desse ponto, você poderá afirmar que essa história pertence a eles e que você não quer mais estar preso às amarguras do passado deles. Como, por exemplo, a mágoa que uma mãe carrega da separação. Talvez não seja o mesmo sentimento que a filha tenha sobre a separação ou sobre como ela vê seu pai. Sabe, joia rara, a verdadeira maturidade nasce quando olhamos para o que recebemos com respeito, mas temos coragem de decidir o que queremos deixar e o que precisamos manter. Tal como escolher manter o que existe de precioso da nossa família, como o legado que um pai ou uma mãe que ensinou o valor do trabalho, da responsabilidade, do sacrifício em prol da família. Pense comigo também um pouco. Se eu te mostrasse um anel de ouro antigo que pertenceu a uma grande monarca, será que você ou alguém ao seu redor saberia reconhecer que ele é mesmo de um rei? Você saberia dar o valor correto a esse anel? Conseguiria apreciá-lo como ele merece? Por isso, quero te convidar a refletir sobre a nossa segunda pérola de sabedoria que diz: dê a si mesmo valor. O valor de algo não é definido por quem não sabe avaliá-lo. Você já reparou que às vezes você nem precisa de ninguém te colocando para baixo? Porque você mesmo já faz esse serviço sozinho? Como vimos desde cedo e ao longo da vida, a forma como nos vemos e conversando conosco é influenciada pelas palavras dos nossos cuidadores. E se formos críticos, aprendemos a nos criticar. Se formos amorosos, aprendemos a nos acolher. Essas palavras foram repetidas tantas vezes que viraram a lente pela qual você enxerga a si mesmo. E olha só, foi exatamente isso que aconteceu com o jovem da nossa história, que cresceu ouvindo que era preguiçoso, incapaz, inferior aos irmãos. E é aí que caímos na armadilha de acreditar cegamente no que disseram sobre nós, sem mesmo questionar se essas palavras realmente definem quem nós somos. E não damos crédito à nossa própria evolução de vida. Absorvemos essas críticas e as carregamos como verdades absolutas e nem questionamos se essas pessoas que estão nos avaliando têm as ferramentas corretas para essa avaliação. Mas a história do anel nos ensina algo essencial. Nem toda crítica reflete a verdade sobre você. Muitas vezes, as pessoas falam a partir de suas próprias dores, projetando suas frustrações e nos comparando injustamente com quem elas consideram mais bem-sucedida segundo os seus valores. E para reforçar ainda mais essa verdade, quero fazer você aprender as palavras de C. Stephenson, um homem que nasceu com a doença dos ossos de vidro, viveu preso em uma cadeira de roda, mas se tornou um gigante de superação. E ele dizia o seguinte: nunca deixe seu valor nas mãos de quem não consegue enxergar a sua grandeza. E veja bem, a própria condição física dele poderia ter se transformado em uma voz interna cruel, sussurrando que ele não podia ser capaz, que era pequeno demais para fazer a diferença no mundo. Mas ele escolheu não escutar essas vozes. E ele se tornou o maior especialista em si mesmo. E é por isso que hoje eu te digo, dê valor a si mesmo e torne-se também o maior especialista em ser você, porque só quem conhece de verdade o próprio valor sabe o tesouro que carrega. E aí talvez você esteja se perguntando: tá, mas como eu começo a me tratar de um jeito diferente? E eu te digo, não existe uma resposta exata, mas existe um caminho, e ele começa pelas palavras que você diz a si mesmo. Se você costuma repetir frases duras, tente reformular com mais compaixão. Com gentileza e paciência, é possível construir uma nova forma de se enxergar, uma visão mais justa e acolhedora de si mesmo. E isso começa pela forma como você conversa com você mesmo. Se você costuma repetir frases duras, tente reformular com mais compaixão. Por exemplo, se você costuma pensar: eu não sou bom o suficiente, experimente dizer: estou aprendendo e evoluindo no meu próprio ritmo. E com isso, a gente se prepara para a próxima pérola de sabedoria, a nossa terceira pérola, aquela que ensina como seguir sempre em frente. E como seguir em frente, Belinha? Esculpindo a si mesmo. José Ortega ensinou certa vez que não escolhemos o cenário em que nascemos,
mas somos responsáveis pela forma como vivemos nele e como nos transformamos. Assim como o escultor molda a pedra bruta, cabe a nós lapidar nossa identidade, refinando pensamentos, ações e escolhas. E talvez uma das imagens mais poderosas disso seja a escultura Saint Madman, criada pela artista Bob Khalili. Ela retrata um homem esculpindo a si mesmo, tirando de dentro da pedra a própria forma, com esforço, com intenção e com muita coragem. Essa escultura nos lembra que não nascemos prontos, mas podemos sim nos construir, podemos moldar aquilo que desejamos ser, mesmo quando as ferramentas são poucas, mesmo quando a pedra parece muito resistente. Porque a mudança verdadeira começa quando assumimos responsabilidades pelo que somos e pelo que queremos ser. E quando mudamos, o mundo ao nosso redor também muda, nem sempre da forma que esperamos. Algumas pessoas, ao verem sua transformação, podem se sentir ameaçadas e tentar puxar você de volta para o que era antes, como sabotadores da sua evolução. Mas a verdadeira liberdade está em continuar, em seguir esculpindo-se a si mesmo, sem se deixar aprisionar por expectativas externas. Porque são os pequenos hábitos diários que moldam quem somos e, com o tempo, eles criam um impacto profundo. A vida não é um destino fixo, ela é uma criação contínua. E a pergunta que fica é: que forma você quer dar a si mesmo? E você que está assistindo também. Aprender a se valorizar leva tempo e cada repetição fortalece a sua autoestima.